embora todo culto para a gente precise ser um impacto, uma festa para louvar ao Senhor e receber da sua palavra, a Páscoa deve mexer com a gente. E não sem motivo preparamos esse mês para que essas coisas comecem a entrar no nosso coração aos poucos. O tema da série de mensagens é a mesa com Cristo. E queremos que a cada domingo a gente vá tomando consciência. Semana passada a gente falou sobre a consagração. Hoje nós vamos falar sobre a crucificação. Semana que vem vamos falar sobre o perdão e, por fim, sobre a esperança. E entendemos que na mesa que o Senhor nos chama a sentar, todas essas coisas estão presentes. Quando sentamos na mesa do Senhor, entendemos que Ele nos chama a viver a consagração, a crucificação, o perdão e a esperança. A gente já viu semana passada que Jesus nos chama como discípulos a viver a consagração, que significa dedicar a nossa vida a Ele. Deixar que Ele conduza as nossas decisões e vontades. Que o reino seja aquilo que a gente vive todos os dias. Porque fomos escolhidos para sentar à mesa com Ele. Você percebe isso? Você consegue tentar trazer isso para o seu coração? Você tem um lugar na mesa. Não é para todos, não é para qualquer um, não merecemos, não somos dignos, mas há um lugar na mesa para a gente. E não há ninguém, nem nós mesmos, que possa tirar esse lugar da gente. O Senhor separou. Ele nos transformou em pessoas que são santas, que podem estar com Ele, porque Ele morreu naquela cruz. Hoje a gente vai perceber que essa consagração tem um preço. Teve um preço para Jesus, Ele morrer na cruz, mas Ele é o mesmo quem diz: comam e bebam do meu corpo e do meu sangue. Como quem diz: participem disso, vivam isso. É algo que é um chamado para a gente também ser crucificado, pagar o preço que nos cabe. Vamos entender um pouquinho mais disso enquanto a gente caminha no texto. Eu acho interessante a gente colocar a ceia no contexto dela, porque como a gente tem falado, muitas vezes a gente pensa na ceia como um ritual, algo que acontece, que a gente participa, mas ela acontece num contexto histórico. João 13, capítulo 13, verso 1, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Isso mexe comigo. Jesus, sabendo o que ia acontecer, que Ele iria entregar sua própria vida por amor a nós, Ele, tendo nos amado, escolheu nos amar até o fim. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, o amor que Deus tem sobre nós é até o fim. E a ceia nada mais é do que uma representação visual daquilo que Jesus fez na cruz. E Ele reúne os seus discípulos para dizer algo que Ele já vem falando. Se a gente reler o Evangelho, vai ver quantas vezes Jesus falou: o Filho do Homem vai morrer. E os discípulos: não faça isso. Pedro vira para Jesus e diz: não seja tão duro com você mesmo. Vamos pensar positivo, vamos acreditar. Jesus fala: é uma decisão minha, entregar a minha vida por amor de vocês. E como que, se Ele falando, os seus discípulos não entendiam, Ele toma a decisão de transformar aquilo em algo que eles pudessem pegar, sentir e lembrar. Isso é a ceia. Jesus reúne os seus amigos para prepará-los, sabendo que momentos difíceis iam vir. Horas em que o seu coração iria ficar turbado. Aquele texto tão lindo que a gente ouve em músicas: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas.
eu vou preparar lugar para vocês. São textos que antecedem esse momento, Jesus conversando com seus discípulos e preparando. Já pensou? Isso é algo pessoal, não é algo histórico que aconteceu no passado. Jesus nos ama ao ponto de nos preparar, apesar da nossa cegueira. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o quanto isso parece inexplicável, incompreensível, mas Ele quer que a gente perceba que tudo isso tem propósito. Que essa morte cruel, cruenta, ela tem um alvo que é o nosso perdão. Ela não é dada em vão, ela era necessária porque nenhum de nós conseguiria se aproximar de Deus, conseguir o seu próprio perdão. E porque Ele nos amava, Ele pagou o preço por isso. Para a gente entender o que está acontecendo, os comentaristas dizem que nesse momento a principal refeição da Páscoa já tinha acontecido. O cordeiro já havia sido comido e eles comiam e bebiam livremente. E o texto diz exatamente isso. Enquanto eles comiam, enquanto eles estavam comemorando, ainda bebendo e conversando, Jesus os chama de novo para a mesa. Chama eles novamente para atentar àquilo que ele iria fazer. E ele, de maneira surpreendente, institui um novo sacramento, que apontaria para um novo lugar. E é legal a gente acompanhar esse movimento. Todos os evangelhos repetem isso. O quanto o pão e o vinho se tornam centrais a partir daqui, de um movimento de Jesus. A gente viu um pouco disso semana passada. A festa da Páscoa comemorava exatamente a libertação do povo. Eles eram escravos, estavam numa situação impossível de ser superada, e Deus vem até eles, levanta um libertador, Moisés. Quando Jesus chama aqueles discípulos de volta a atenção à mesa, ele está dizendo, olha, lembra o que aconteceu há muito tempo atrás e é o que a gente comemora aqui? Essa não era a história principal. Essa não era a razão de todas as coisas. Isso era uma sombra, era um tipo, era uma ilustração do que iria acontecer. A história principal que está acontecendo agora é quando o meu corpo e o meu sangue são derramados para que uma nova aliança aconteça, uma nova relação comece a acontecer entre homem e Deus. E vocês estão vivendo isso. E nós vivemos isso todos os dias, lembrando que a história principal também é vivida por nós. Na nossa vida, quando a gente percebe esse sacrifício acontecendo, e a gente percebe que a morte de Jesus é redentora, ela nos redime, ela nos perdoa, ela nos levanta. E ele lembra o evento da Páscoa para dizer que algo mais importante, uma libertação ainda maior está acontecendo. E talvez a gente na caminhada da igreja, na caminhada da fé, a gente tenha perdido um pouquinho da importância e do peso disso. O que Jesus faz à mesa por nós? O que isso significa na minha vida e na sua? É muito sério para a gente pensar, refletir e mudar algumas atitudes. Porque a gente viu semana passada que é verdade, Deus nos chama a sentar à mesa e a participar disso na minha vida. Entender que isso tem um valor real e prático. Mas, diante desse amor, nós somos levados a dar passos maiores. A entender que encontrar Cristo não é só receber uma passagem para o céu, nem receber as bênçãos para que a sua vida fique mais leve. É um pouquinho mais profundo do que isso. Na ceia a gente entende que a santificação, a vida do reino, a caminhada com Jesus é um processo. É um processo que vai acontecendo na nossa vida e que a gente participa ativamente, enquanto Deus vai fazendo, mostrando, abrindo os nossos olhos, nos fazendo perceber. Quanto mais eu me dedico e me empenho,
mais essas coisas vão ficando claras para mim. Porque Deus já fez, o meu lugar está à mesa, mas eu posso passar a vida correndo, sem que isso seja o centro da minha vida. Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 2, versos 19 e 20, o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ele diz assim: estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vou ler de novo esse versículo. Olha o quanto ele traz a profundeza do amor de Deus por nós. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E quem é esse Filho de Deus? O texto diz que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Uma outra versão vai dizer assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo. O nosso foco hoje é no momento em que na ceia Jesus levanta, a gente viu semana passada, ele abençoa os elementos, mas depois disso ele fala: comei e bebei dele. O que significa isso? Quando Jesus diz que aquilo é o corpo dele, o sangue dele, e ele nos chama a comer e beber, ele está nos chamando a participar da sua morte, a viver aquilo de maneira diferenciada, a entender aquilo de maneira mais prática. O Evangelho vai trazer de ângulos diferentes, mas a gente precisa entender que todos vão apontar para que esse Jesus crucificado, a crucificação de Jesus muda alguma coisa. Deixa eu te perguntar, a gente é craque de igreja, a gente conhece muitas coisas, mas eu quero que você pense dentro de você, não precisa me responder em voz alta. Em que a crucificação de Jesus muda a sua vida? De maneira prática e real. Quando você sai por essa porta, em que a crucificação de Jesus faz você pensar, agir, viver de maneira diferente? Eu quero que você perceba, apesar de tudo isso ser matéria repetida, que a crucificação muda algo. Quando a gente fala que Jesus morreu na cruz, uma revolução começa a acontecer, que a gente percebe nos momentos iniciais da nossa conversão, mas a gente vai deixando perder força. A gente vai deixando morrer. A crucificação de Jesus é o meio pelo qual o reino de Deus é estabelecido. Quando a gente ora o Pai Nosso: Senhor, seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto no céu, a crucificação faz isso. Que o reino de Deus aconteça na terra como ele acontece no céu. Perguntinha básica das repetições do pastor Marcelo: onde está o reino de Deus? Como ele acontece na minha vida? O reino de Deus está onde o rei está, lembra disso? O reino de Deus está onde o rei está. Todos os lugares, corações, pessoas onde o rei é rei, onde ele manda, onde ele comanda, aí está o reino de Deus. A minha vida é um anúncio do reino de Deus quando o meu coração é guiado pelo rei. Quando eu busco o rei, quando ele é a razão da minha vida, quando eu penso nas minhas ações a partir do que o rei quer, quando eu decido as consequências que eu vou aguentar na minha vida a partir da voz do rei. A crucificação muda isso, porque eu posso ouvir o rei. Talvez a gente tenha perdido o valor disso, mas o véu do templo se rasgou. Havia uma separação. Você consegue lembrar dos seus tempos de não cristão?
Você consegue lembrar de como o seu coração vivia angustiado e perdido? Você consegue perceber um momento na sua vida em que a voz de Deus não era possível de ser ouvida? A crucificação inaugura esse tempo, que talvez a gente trate com tão pouco valor, mas que, se a gente atentar de maneira real, intencional e perseverante, uma revolução começa a acontecer. Mas por que a gente é tão teimoso em ouvir o rei? Por que a gente resiste tanto em se deixar guiar pelo rei? Você sabe? Porque ouvir o rei significa desafiar os outros reinos. Ser reino de Deus significa enfrentar o que não é. Significa declarar guerra a tudo que não é reino de Deus. E isso dá medo, com razão. E isso mexe com as nossas bases, com os nossos valores, as nossas emoções. Será que eu tenho peito para isso? Será que eu estou pronto? A conversão te leva a uma perspectiva sensacional, porque você chega e entende, cara, eu era um morto, agora Deus se abriu no novo reino, em novas possibilidades, no perdão, mas a gente esquece do valor disso. A gente precisa novamente declarar guerra, a gente precisa novamente andar como alguém que está disposto a morrer, levantar a bandeira do reino e ir para a guerra. Não é sem motivo, irmãos, que quando a gente lê o Antigo Testamento, às vezes é cruento demais, é sangue para muito lado, é guerra, é o povo de Deus guerreando com outros povos. Para mim, essa é a ilustração perfeita de uma vida que a gente deva viver, encarar, sabendo que a morte é lucro. É isso que Paulo fala. Para mim, a morte já está contada. Morrer para mim é estar com Deus. Será que eu estou pronto para viver a crucificação junto com Jesus? Você lembra do que acontece nos evangelhos? Na crucificação, os poderes desse mundo são derrotados. A gente precisa falar nesses termos para a gente entender o que está acontecendo. Quando Jesus é crucificado, os poderes desse mundo são derrotados e um novo mundo nasce. Um mundo de novas possibilidades, em que o reino de Deus acontece. A Páscoa nos leva a pensar que toda a opressão, e toda a dor, e toda a lágrima, e toda a depravação, toda a decadência que o mundo físico nos sujeitou, fica para trás, porque o reino venceu essas coisas. A crucificação de Cristo faz com que a gente olhe para esse mundo e fale, caramba, ele não tem mais poder sobre mim, ele foi derrotado. E a ressurreição te faz dar um passo atrás e falar, peraí, é isso mesmo, mas não tem a ver só comigo. Há algo maior acontecendo aqui, é sobre Jesus, é sobre o Rei, é sobre aquele que me chamou a viver uma missão nova, a encarar a vida com um sorriso, aconteça o que acontecer, porque por mais que olhar ao redor nos entristeça, a vitória já está estabelecida. E cada geração, irmãos, o nosso desafio é esse, cada geração deve se perguntar como a crucificação e a ressurreição vão afetar o meu tempo. O que eu vou dizer para essas pessoas que estão lá fora, como eu vou reagir, como eu vou mostrar para elas na minha vida, na minha voz, que existe um mundo diferente, que há outras opções, que eu não preciso segui-las, mas elas têm a opção de me segui-las, porque eu estou indo para um lugar diferente. Isso é a crucificação. É quando você percebe que você tem opção. Você não precisa só deixar a vida te levar. Você não precisa só se deixar guiar e reagir como todo mundo está reagindo. A dor, a tristeza, a fome, a angústia e tudo aquilo que nos oprime podem ser vencidos. A gente não precisa só fugir ou deixar para lá, porque essas coisas não são derrotadas por nós, mas pelo poder de Deus. E talvez a gente precise ser despertado para uma guerra sobrenatural,
que sim, tem o poder de mudar as coisas. Porque a gente passou tempo demais vivendo no mundo natural, lutando com as nossas próprias forças, aguentando o rojão, segurando as pontas. Se o mundo parece triunfar, a gente precisa olhar ele numa perspectiva diferente. A crucificação muda a nossa perspectiva, porque na visão do mundo, irmãos, existia um homem morto que teve a sua missão interrompida. Na visão do mundo, Deus estava pregado na cruz e ele estava impossibilitado de fazer qualquer coisa. A piada para Jesus na cruz diz: ora ao teu Deus. Por que ele não te tira daí? Vamos ver se Deus vai fazer alguma coisa. E às vezes a gente se sente da mesma maneira, ouvindo essas frases. Quem é o teu Deus? Que poder é esse que não muda nada? E eu acho que aqui a gente consegue entender porque talvez a nossa vida siga tomando pancada, porque talvez a gente esteja vivendo como o mundo vive, a partir das nossas forças e possibilidades. A crucificação nos chama a ver as coisas de uma nova perspectiva. Releia os evangelhos, releia a história da salvação, da sua salvação. Releia isso, porque Jesus confrontou os poderes desse mundo. Ele, enquanto estava entre nós, desafiou os poderosos religiosos, poderosos políticos, olhou nos olhos deles e levantou o dedo. Jesus desafiou os demônios, os conspiradores e os derrotou. Jesus enfrentou o mal em todas as suas formas. Ele assumiu o peso por nós. Ele tomou esse peso sobre si. Mas nós somos tentados a achar, e eu acho que esse é o maior ponto, irmãos, que o cristianismo não mudou nada. Quantas vezes a gente é tentado a pensar que a cruz de Cristo não mudou mais nada, ou qualquer mudança que ela tenha feito, já fez. E eu quero te chamar hoje a olhar novamente para essas coisas, a olhar para a cruz e ver que ela mudou o mundo. A cruz mudou o mundo. A cruz mudou a nossa vida. Só que existe um grande detalhe. Não há vida de Cristo se você primeiro não morrer. Talvez o nosso grande problema, irmãos, é olhar para todas essas coisas e tentar criar um cristianismo que seja cômodo. Tentar levantar as bandeiras de todos os reinos e estar em paz com todos. Talvez esse seja o nosso problema, porque a gente quer viver todas as coisas e quer selecionar aquilo que cabe dentro de uma visão confortável de mundo, onde Jesus é aquele que abençoa, onde Jesus é aquele que faz milagres, mas não aquele que te exige entrar em guerra com o mundo espiritual, dizer não para confortos que contaminam o seu coração, dizer não para coisas que te afastam de Deus. A felicidade ganhou importância exagerada na nossa vida, e Deus só é Deus quando Ele corrobora para a nossa felicidade. E cada problema, cada dor, cada luta, a gente pensa, Deus não está nesse negócio. Mas muitas vezes, irmãos, é a dor, é a luta, é o sofrimento que vão te fazer voltar para o caminho de Deus. Vão fazer você perceber de novo a realidade das coisas. Talvez a gente tenha esquecido de quando Paulo fala que já está crucificado. Isso é uma realidade. Ele não está brincando ou usando uma ilustração. Ele está crucificado. E a crucificação é algo real para mim e para você também. E um crucificado não tem direitos. Ele não tem direitos. Ele entrega a sua vida
ao seu Senhor. Isso é trágico para alguém que não quer se desvencilhar desse mundo. Você está percebendo? Talvez a virada da nossa vida seja não somente entender essas coisas, mas entender que a gente precisa renunciar. Que a gente só consegue caminhar por esse caminho quando a gente abandona coisas que a gente sabe que deve abandonar. Eu estava meditando nessas coisas, irmãos, e Deus me deu uma imagem que para mim foi tão forte. Eu imaginei um barco grande, forte, com as máquinas ligadas a todo vapor. Mas a cada escolha que a gente faz de manter áreas submetidas ao pecado, é mais uma âncora que a gente vai jogando. E a gente não sabe por que a nossa vida está parada, porque ela não vai para frente, mas as âncoras estão lançadas. Jesus nos chama a enfrentar o mar aberto, mas o nosso barco ainda está no cais, porque as âncoras ainda estão lançadas. Cada desejo que eu tenho, que eu quero manter no meu coração, porque ele traz algum prazer, porque ele traz algum conforto, porque ele traz algum alívio. Cada decisão que eu tomo por um caminho mais fácil, embora eu saiba que não é o que Deus fala, é uma nova âncora que eu lanço. Cada decisão de evitar um sofrimento, ainda que eu saiba que eu tenho que passar por aquilo porque é a vontade de Deus, é uma nova âncora. Cada medo que eu tenho de enfrentar situações, mesmo sabendo que Deus me manda ir, mas eu não quero ficar mal com as pessoas, eu não quero me expor, eu não quero me colocar numa situação que eu não tenho total domínio. São novas âncoras que eu vou lançando. A gente não fala de sacrifícios. Eu penso que isso talvez seja muito parecido com um casamento. Quando você vai no dia do seu casamento, estava eu e Jéssica, e o pastor perguntou, você aceita ela? E eu disse sim. Quando eu disse sim para ela, motivado por amor, pelo desejo de viver uma vida com ela, eu disse não para todas as outras mulheres. E a gente pode trazer isso para a ideia do reino. Quando você fala sim para o reino, você diz não para os outros reinos. E a gente trabalha muito a ideia do sacrifício. Mas eu quero que você mude a sua visão. Existe uma história de amor sendo desenrolada entre Deus e a gente. E quando a gente é convidado à mesa, ao altar de Deus, a dizer sim, é uma história de amor que a gente tem para viver. Filipenses 1:21, Paulo fala, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A vida é Cristo. A vida não é minha profissão, a vida não é o dinheiro que eu ganho, a vida não são os meus amigos, todas essas coisas fazem parte, mas o viver é Cristo. Quero encerrar, irmãos, com uma frase que eu fiquei encantado, eu até criei uma imagem, botei lá no Facebook, na página da igreja, de C.S. Lewis, que diz assim, quando Cristo foi crucificado, Ele morreu por você, individualmente, como se você fosse o único homem da terra. A gente pensa de maneira genérica, a cruz veio para salvar a humanidade. Jesus pensou de maneira única e individual em mim e você. Isso me torna enamorado por Ele, desejoso de querer mais, conhecê-lo mais, ser mais dele. Quando Jesus morreu por você, quando Ele foi crucificado, Ele morreu por você de maneira individual, como se você fosse o único homem, a única mulher da terra. Nosso fracasso, irmãos, nessa caminhada, e eu encerro aqui, não é porque a gente é fraco, mas porque a gente insiste em não largar coisas. Ainda achamos que podemos caminhar com Cristo e estar no controle, dar apenas aquilo que é confortável. A morte é uma exigência inegociável. Quando nos rendermos, conheceremos a verdade. Meu desafio para você
é um desafio a longo prazo. Escolha a segunda-feira para ser um tempo de meditação. E eu sei que talvez a gente tenha muita coisa para mudar, mas eu quero realmente te desafiar para que a segunda-feira seja o dia de jogar fora o lixo. Para algumas pessoas é o dia que o lixeiro passa. Que isso te lembre que naquele dia começa uma nova semana em que você vai lutar para abandonar algo na sua vida, algo que não agrada a Deus. Então esse é o meu desafio para você. Abra mão de coisas fáceis no início e vá aumentando a cada passo. Que cada segunda-feira você lembre de uma coisa, talvez seja diminuir o tempo que você passa na TV para ter mais tempo com Deus, talvez seja tentar falar mais de Deus, falar menos palavrão, falar menos coisas que não convém, ter menos inveja, abrir mão de coisas que hoje são preciosas, mas você sabe que te afastam de Deus. Que a segunda-feira sempre comece para mim e para você com o exercício de abandonar alguma coisa. E essas coisas sejam abandonadas ao longo do nosso caminho. Jesus morreu por nós. A cruz mudou alguma coisa. Uma revolução começou a acontecer. Viva o reino. Deixe que o rei esteja presente onde você está.